Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu queria me desculpar por não estar aí presencialmente, mas infelizmente eu ainda não tenho condições de voltar. Mas eu estou um pouco bem preocupada com a viagem de vocês, que já é esse final de semana e a gente não conseguiu fazer a simulação e as orientações, enfim. Então eu resolvi gravar o slide que eu ia passar para vocês sobre os procedimentos de viagem, tá? Enfim, vou tentar aqui durante esse slide passar da forma mais detalhada possível o momento a momento do guia, desde o momento em que ele chega no ônibus até o momento em que ele chega de viagem com o ônibus e entrega para a companhia, tá? Vou tentar fazer um passo a passo aqui com vocês. Espero que dê certo e que ajude vocês aí na viagem de vocês. E quem quiser pode me mandar dúvida depois que eu passar, que vocês veem. Se ficar qualquer dúvida, vocês podem me mandar por áudio, que eu respondo no WhatsApp para vocês, tá bom? Um beijo, boa sorte a todos aí. Vamos que vamos. O contato com a agência ou com a operadora é o momento em que o guia de turismo ele vai ter contato com as informações do serviço que vai ser realizado. Ele vai receber o que a gente costuma chamar de pasta do guia, onde tem todos os documentos que ele vai precisar para realizar a viagem, analisar, enfim, ele tem que conferir, analisar, isso já na agência, né? Quando o guia, além de guia, ele é o agente de viagem, né? Ele trabalha como agente MEI, microempreendedor ou autônomo, fica mais fácil, né? O difícil aí é só separar as funções, né? Uma coisa é o trabalho do guia, outra coisa é o trabalho do agente. Então, o trabalho do agente vem ali antes, né? É, na, no fechamento das viagens, enfim, no detalhamento dos pacotes e tudo mais. Terminou, ele vai ter que preparar toda a documentação que vai ser necessária para a viagem, né? E quando ele trabalha para uma outra agência, essa documentação já vem pronta. Ele só tem esse contato com a agência, tá? Bom, em seguida, quando ele recebe ali a documentação da viagem, né? Vai ter as condições gerais da viagem, né? Tem qual é o tipo de veículo, quantos quilômetros vão ser a viagem, quantos por dia, o tempo previsto da viagem, quais são os horários que ele tem que cumprir, qual é o itinerário que ele deve seguir na viagem, quais são as paradas que ele tem que realizar, quais os dias de programação, se são 2 dias, se é um dia, se é meio período, enfim, vai ter todas essas informações na documentação que ele vai receber, que está ali no que a gente chama de pasta do guia. As rodovias que vão ser usadas, né, as entradas, quais são os passeios em que estão inclusos, quais são os locais que ele vai ter que visitar, quais hotéis que ele vai ficar, né, que o grupo vai ficar, quais os restaurantes que vão ser utilizados, o que está incluso, o que não está incluso, o que vai ter que ser pago à parte, enfim, todo esse detalhamento desses documentos é o que a gente chama de pasta do guia. Então ele vai receber uma pasta, ele vai receber uma documentação onde ele vai ter todas essas informações. Se ele é o agente, ele mesmo vai ter que fazer, preparar essa pasta para no dia da viagem ele poder executar tudo direitinho, tá? Se for contratado de uma agência, a agência fornece e ele vai ali conferir junto com a agência. Muitas vezes é necessário reuniões com grupos.
Isso acontece muito quando as viagens elas são feitas para alguns grupos fechados, por exemplo, sócios de clube, ou alguma associação, ou alguma escola. Então, por exemplo, quem fecha a viagem com a agência é o responsável pela associação, né? Só que aí ele precisa que alguém, né, consiga ali explicar para o grupo, fazer um detalhamento maior para o grupo de quais são os lugares, onde vai passar, né? Então acontece muito de ter reuniões prévias e muitas vezes a agência pede que o guia que vai acompanhar a viagem acompanhe durante essas reuniões para tirar as dúvidas dos clientes, né, antes da viagem, transmitindo as informações, detalhes de percurso, vestimenta, algumas dicas, né, e outras informações. Nas reuniões também são esclarecidas as dúvidas dos passageiros, né? Então, conferindo os dados, às vezes, por exemplo, se tem bolsa, camiseta, algum brinde que é para usar na viagem, por exemplo, como esses, a gente já usa essas reuniões prévias para fazer a entrega desses brindes, né? Então, para identificar, né? Muitas vezes o grupo, né? Conferir dados, nome, documentação, tudo com relação aos passageiros também. Durante a viagem, aí nós temos vários pontos a serem seguidos. Vou tentar passar aqui para vocês o passo a passo do trabalho do guia numa viagem rodoviária. Então, vamos lá, retomando, né? Fizemos ali todo o passo a passo antes da viagem, no contato com a agência, na conferência dos documentos da pasta do guia, nas reuniões prévias com o grupo quando houver, enfim, tá tudo certo, tudo bonitinho. Agora a gente vai para a viagem, né? Da viagem, primeira coisa que o guia tem que fazer, vistoria do veículo. Então, às vezes o ponto de encontro do guia com o veículo não é o mesmo dos passageiros. Às vezes o guia vai encontrar o veículo na garagem, por exemplo, e dali vai seguir para o ponto em que vão pegar os passageiros. Às vezes não, às vezes o guia, o ponto onde o guia vai encontrar o ônibus já é o ponto em que os passageiros vão encontrar, tá? De qualquer forma, o horário do guia chegar até o veículo tem que ser anterior ao dos passageiros. Por quê? Porque o guia ele precisa ter uma, uma tranquilidade, né, para poder realizar a vistoria. Não dá para ele querer realizar a vistoria com o passageiro chegando, tirando dúvida, querendo embarcar, querendo guardar bagagem. Ele não vai ter tranquilidade para fazer, tá? Então, o ideal é, marcou com vai ser no mesmo lugar, marcou com os passageiros às oito, o ideal é que seja uma hora antes. Marca com o motorista, né, com a empresa de ônibus, uma hora antes da hora que for marcada com os passageiros. Por quê? Se você marca às 7 da manhã com o ônibus, às 8 com os passageiros, às 7h30 os passageiros já vão começar a chegar. Mas das 7 às 7h30 é tempo suficiente para você fazer essa vistoria. Existem alguns documentos padrão de vistoria de veículo, alguns modelos de formulário padrão disponíveis na internet, ou a agência às vezes já faz já tem um formulário próprio da agência com os itens que ela quer que você verifique para dar um ok, tá? Então chegou no momento, chegou, se apresentou ali para o motorista do ônibus, né? Você vai tirar o seu documento, o seu checklist ali para fazer a verificação do ônibus. O que que se verifica ali no ônibus? Limpeza do ônibus, né? Se está higienizado, se os equipamentos estão funcionando. Que equipamentos que a gente precisa olhar? Cinto de segurança, se não tem nenhum rasgado nos assentos, né?
Microfone, se o microfone está funcionando. Então, se tem TV, se está funcionando, né? Material de bordo, de limpeza. Então, muitas vezes a agência manda, você verifica, né? Ou a própria empresa de ônibus manda, você verifica o que é que estão mandando para você, né? Então, se tem água, né? Se mandaram água, quantas águas mandaram, você anota ali no seu checklist quantas águas que mandaram, né? Se tem algum produto de limpeza, enfim, material, saco de lixo, você vai anotar que veio ou que não veio, né? Dá uma olhada nos assentos, se não tem assento rasgado, qualquer coisa. É importante que você anote para que depois não digam que foram os seus passageiros, que foi durante a sua viagem que aconteceu aquele rasgo, enfim, né? Então dá uma olhada dentro do ônibus, nesses itens principalmente, tá? Cortina, enfim. Outra coisa, verificou aí a situação do ônibus lá dentro, né? Aí você vai vir para a parte da frente do ônibus. Na parte da frente, o que é que principal é primordial de vocês verificarem? Documentação. Documento do veículo, documento do condutor, né? Carteira de motorista do motorista, o documento do veículo, né? Se o ônibus tem ali o registro da Embratur, bonitinho, né? Algumas cidades, né, que algumas cidades turísticas, elas precisam de uma autorização, né? Muitas vezes a agência ela paga uma taxa, né? Algumas cidades elas pedem o pagamento de uma taxa para entrar com ônibus de turismo. Então, quando você paga essa taxa, você recebe uma autorização, né? Um documento de autorização de entrada na cidade. Esse documento, muitas vezes, é entregue pelo motorista, tá? Ele vem com o motorista junto com o ônibus. Então, você precisa verificar também essa documentação, caso seja o caso. Comprovante de seguro dos passageiros. Isso, se for responsabilidade da empresa de ônibus, né? Se foi a agência que contratou, já vai estar na pasta do guia, o comprovante dos seguros dos passageiros. Se veio com o da empresa de ônibus, você vai verificar também, né? Enfim, e outras licenças aí que sejam importantes. Mas o principal é carteira de motorista, né? Documento do ônibus e registro da Embratur e documento de autorização de entrada de alguma cidade, caso seja preciso, tá? Esses dois pontos, então, o ônibus, que a gente tem que olhar, e ali a documentação. Muitas vezes a gente verifica a quilometragem na saída da viagem e a quilometragem na volta da viagem. Quilometragem que está ali marcando no painel do ônibus mesmo, só para conferência, né? E para que a agência tenha um controle de quantos quilômetros foram rodados com o ônibus, tá? Se algum item não estiver em ordem, enfim, vai depender muito de qual é o problema, né? Mas, de uma forma geral, a gente tem que pedir a solução imediata do problema. É por isso que normalmente a gente marca uma hora antes, porque se tiver algum problema e precisar ter a troca do ônibus, dá tempo, né, de fazer as coisas com um pouco mais de tranquilidade, sem passageiro chegando, enfim. Então, às vezes, por exemplo, o ar-condicionado não está funcionando. Então, como é que você vai fazer uma viagem longa, muitas vezes, né? As janelas dos ônibus não abrem mais. Então, como você vai fazer uma viagem sem circulação de ar, né? Então, com o ar-condicionado não funcionando, não tem condição. Essa é uma coisa que você precisa pedir a troca do veículo, né? Às vezes não dá para ser imediato. Então, você vai precisar, muitas vezes, sair, né, com o ônibus e no decorrer do percurso, a empresa ela manda um outro ônibus para te encontrar e faz a troca
desse ônibus no meio do caminho. Mais difícil isso, mas muitas vezes pode acontecer para não atrasar, dependendo do problema, se for possível a saída, tá? Então, algumas coisas, por exemplo, tá rasgado, enfim, uma poltrona, né? São coisas que você vai conseguir seguir viagem. Não tem problema, não precisa trocar um ônibus por conta disso, mas você precisa apontar ali na sua vistoria que já estava com problema, para que depois, né, não venham apontar ali que foi durante a sua viagem, como eu já tinha falado anteriormente. Conferiu os itens, conferiu a quilometragem do veículo, como eu falei, né? A gente precisa pedir a assinatura do motorista atestando a veracidade, né? O guia e o veículo devem estar no ponto de embarque, aproximadamente 1 hora, como eu falei, antes do horário marcado com os passageiros, para que tenha tempo hábil de troca de veículo ou de arrumar alguma coisa que tenha algum problema antes dos passageiros chegarem. Bom, a primeira função do guia, então, quando os passageiros chegam, é receber os documentos pessoais e o voucher quando houver. Às vezes o passageiro recebe um voucher, né? Recebe um documento ali com a descrição da viagem, que é um documento físico, né? Às vezes não. Então, o que ele vai fazer? Primeira coisa, receber os documentos pessoais, providenciar a etiquetagem da bagagem e arrumar essas bagagens no bagageiro. Então, chegou o passageiro, você vai pedir o RG e vai confirmar na sua lista de passageiros, que é o que a gente chama de bus list, lista de ônibus, né? Onde vai ter normalmente o nome dos passageiros, o número do RG. Normalmente é uma lista simples. Então você precisa já pedir para os passageiros ficarem com o RG na mão. Nesse momento, chegou todo mundo que você já vai pedir para eles ficarem com o RG na mão para você conferir, né? Conforme eles forem chegando, preciso do RG. Tem que ser um documento com foto oficial, não pode ser Xerox, não pode ser Xerox autenticada, não pode ser, por exemplo, um título de eleitor que não tem foto, né? Tem que ser um documento oficial com foto. Tem que ser um RG, tem que ser o CPF não, desculpa, tem que ser o RG, tem que ser a carteira de motorista, a CNH, pode ser até a carteira de trabalho, que é um documento oficial e que tem uma foto. Carteira de registro de ordem, devidamente registrada, pode também, tá? O que não pode é ser um documento sem foto e o que não pode é não ser um documento oficial, ser uma Xerox, uma cópia, mesmo que seja autenticada, registrada em cartório, colorida, mais bonita do que a original. Não pode, tá? Bom, passageiro chegou, você conferiu o nome dele na lista. Você vai anotar quantas bagagens ele tem para levar no bagageiro, né? Você vai perguntar para ele qual mala vai embaixo, qual mala você vai levar em cima, qual mala você vai levar embaixo. As malas de mão ele normalmente leva em cima, né? Então você precisa perguntar para o passageiro quantas malas você tem que vai aqui embaixo no bagageiro. Aí ele vai falar duas, tudo bem. Você vai lá na sua lista e vai anotar que aquele passageiro tem 2 malas, tá? E aí você anota ali do lado, né, do nome dele ali, na lista, na bus list, quantas bagagens ele vai ter, ok? Você vai pegar as 2 bagagens dele, vai pegar a etiqueta de bagagem, né, que normalmente são 3 vias, a etiqueta de bagagem, uma fica com o motorista, uma vai ficar ali com o passageiro e a outra vai ficar na mala. Então, você vai pegar as 3 bagagens para cada mala dele, coloca na bagagem, entrega uma para ele, fica com uma que vai ficar junto com o motorista. Entregou, o motorista normalmente já fica do lado, né? Conforme vai chegando, você confere o RG do passageiro, etiqueta a mala do passageiro, você já entrega ali para o motorista, já fica ali do lado,
ele vai guardar essas malas no bagageiro e aí o passageiro já pode subir, tá? É isso. A parte do recebimento da documentação do passageiro e da etiquetagem da mala, ela é junto, concomitante. É o primeiro trabalho que você já faz praticamente ali junto com o motorista. Você recebe a documentação, confere a documentação, anota quantas malas ele tem, etiqueta a bagagem dele, já entrega para o motorista e aí o passageiro já fica liberado para poder subir, ok? Outra coisa importante, antes de etiquetar a bagagem, né, quando você perguntar quantas malas são, são 2. Você avise sempre a cada turista, olha, por questões de segurança, o bagageiro não poderá ser aberto durante o trajeto, somente quando chegar no destino. Não é permitida a abertura durante o trajeto ou em alguma parada para retirar nada. Então, verifique se você precisa retirar alguma coisa da mala e levar na sua bagagem pessoal, que vai na parte de cima do ônibus junto com você. Algum remédio, alguma blusa, enfim, alguma coisa que você vai usar durante a viagem, porque não pode ser aberta a mala antes, tá bom? Então sempre avisem a cada um. Tem alguma coisa na mala que você vai precisar abrir antes, porque a mala só vai ser aberta lá no destino. Se tiver, você tira antes de eu etiquetar. Anotar na lista de passageiros a quantidade de malas despachadas, como eu falei, né? A lista de passageiros é uma lista simples que qualquer pessoa pode fazer uma lista no Word mesmo, ou no Excel simples. Nome, RG, quantidade de bagagem despachada. Né? Então, coloca ali 3 colunas. Normalmente, se for você que for fazer, né? Se vier da agência, ela já vai vir assim. Se não tiver um campo para colocar a quantidade despachada, pode colocar do lado, não tem problema. O interessante é que você no final, né, saiba, olha, foram 40 malas, foram 38, enfim, você tenha a noção de quantas malas foram, porque é tudo responsabilidade sua e do motorista, tá? No momento do embarque, aí quando as pessoas entrarem normalmente, né, você vai solicitar que as pessoas preencham a ficha médica. Então, pode já entregar assim que você etiquetou a bagagem, entregou, falou, pode subir no ônibus, você pode entregar uma ficha médica para o passageiro preencher antes de partir, porque depois é mais difícil, né? Então, no momento antes da partida, você já vai entregando para todo mundo preencher. Muitas vezes o passageiro ele já preenche essa ficha médica na agência, e aí na pasta do guia vem a ficha médica de todos os passageiros, então não vai precisar. Mas muitas vezes a agência te manda a ficha médica em branco para você fazer ali, pedir para os passageiros preencherem. Para que serve essa ficha médica, gente? Aconteceu algum problema com qualquer pessoa dentro do ônibus, durante o trajeto, precisou ir para um hospital, sofreu algum acidente, enfim, tem que levar para o hospital. Primeira coisa que vão perguntar é: ela tem alergia a alguma coisa? Ela toma algum remédio? Então, essa ficha é para isso. Porque o guia, ele não sabe da vida de todo mundo, né? E nessa ficha tem que estar se ele tem alergia a algum medicamento, se ele tem alergia a algum alimento, se ele toma algum remédio controlado, se ele, enfim, qualquer coisa da vida médica dele, né? Ele tem que estar preenchido ali. E é uma arma que o guia tem para poder, inclusive, ajudar o próprio passageiro no caso de necessidade. Tá? Então, ó, recapitulando, chegou no local, vistoria do veículo, recebimento da documentação e conferência, né, da documentação, RG, carteira de motorista, enfim, identificação da quantidade de malas despachada, etiquetagem dessas malas, guarda das malas no bagageiro e entrega da ficha médica para os passageiros, ok?
Bom, aí tá tudo certo, né? Entramos todos no ônibus. Normalmente, se você já fez a conferência aí de todos os passageiros, você já está pronto para a viagem, né? E aí, normalmente, antes da saída do motorista, o guia ele faz o que a gente chama de speech inicial, que é um discurso inicial, né, uma fala feita ali pelo guia da viagem, né? Enfim, o guia, a primeira coisa que ele vai fazer é apresentar o motorista. Se apresentar, né? Falar o nome dele, enfim, mas apresentar principalmente o motorista, para que o motorista possa seguir viagem e ele segue o speech com com o veículo já em andamento, né? Enfim. Então ele apresenta o motorista, né? É, e aí, antes da saída, o motorista vai estar liberado, né? Mas antes da saída, ele sempre tem que fazer a conferência, né? Ah, mas eu já anotei aqui na minha lista, no Buzz List, conferi o RG de todo mundo, tá todo mundo aqui. Mas você não sabe se alguém, né, virou as costas, foi ali comprar uma água, enfim. Passageiro some mais do que a gente possa imaginar. Então, o tempo todo a gente tem que estar contando os passageiros. O tempo todo. Quantas vezes durante a viagem? Quantas vezes você puder, né? Para você não perder o controle. Então, antes de sair, você vai fazer a conferência dos passageiros, das quantidades de passageiros. Então, na sua lista de passageiros tem uma quantidade. Então, tá lá falando que são 40 passageiros. Você vai contar se tem 40 passageiros. Antes já de sair, tá? Qual é o cuidado que a gente tem que ter? As pessoas, elas ficam sentadas nos seus lugares, mas elas levantam. Elas levantam, elas se mexem, elas andam, enfim. Então, vou contar os passageiros. Eu não posso contar primeiro o lado direito, né? Indo até o fundo, para depois contar o lado esquerdo voltando. Porque nessa ida minha até o fundo, alguém pode ter trocado de um lado. Então, são cuidados bobos, mas principalmente quando a gente tem criança a bordo é complicado, né? E mesmo quando não são crianças, sendo adultos, muda às vezes de lugar, não tá vendo o que você tá contando, né? Então muda às vezes de lugar e você conta errado, né? Então, o que que você vai fazer? Você vai contar os passageiros da frente para trás. Então, por exemplo, na primeira fileira eu tenho duas poltronas do lado direito, duas do lado esquerdo. Eu conto nessas duas poltronas. E aí eu passo para as duas próximas. Sempre contando os dois lados ao mesmo tempo. Então eu vou contando, né, os passageiros da frente para o fundo, todas as fileiras retas do lado direito e do lado esquerdo, ao mesmo tempo. Cheguei lá no fundo, tem 40? Ótimo, perfeito, são 40 na minha viagem. Mas de qualquer forma eu vou ter que voltar. Então já volta contando de novo. Se habitue a contar na ida até o fundo do ônibus e a recontar na volta do fundo para frente, para que você não tenha nenhum problema. Outra coisa, chegou lá no fundo, contou, abre a porta do banheiro para confirmar que não tem ninguém ali, tá? Abre a porta do banheiro, fecha e volta para frente, recontando os passageiros. Chegou lá na frente, estão os 40? Perfeito. Apresenta o motorista, né? Apresentou o motorista. E aí o motorista pode seguir viagem e você vai continuar com o seu discurso inicial, com o seu speech inicial, falando sobre a viagem, né? Aí você pode se apresentar um pouco melhor, falar um pouco mais de você como guia, né? O que você pode colocar no seu texto também? As informações da viagem. Então, onde vocês vão? Quais são os pontos que estão pendentes, previstos de viagem, né? Qual é a programação? A primeira parada, onde será? Né? Então, olha, gente, daqui 3 horas temos a primeira parada, daqui 2 horas temos a primeira parada na cidade tal, né? Então, são coisas que você pode falar. O guia, ele monta o seu speech de acordo com as suas próprias características, né? Mas normalmente ele se apresenta, isso é o básico, né? Ele se apresenta, dá um bom dia ali,
apresenta o motorista. O motorista sai, aí ele vai, se apresenta novamente ali um pouco mais detalhado, conta um pouquinho mais dele. Ele vai apresentar a viagem, né? O veículo, muito importante, onde tem saída de emergência, onde estão as saídas de emergência, se tem banheiro, se não tem, né? Falar assim, de uma forma delicada, que esse é um banheiro, o banheiro do ônibus é um banheiro químico, então o indicado é fazer o número 1 apenas, né? Se for uma emergência, precisar fazer um número 2 para que alguém, e que não possa esperar até a próxima parada, para que alguém chame o guia, né? Peça uma parada ali de emergência para ir até um lugar que é o ideal. E aí você também pode falar sobre as características, se tem serviço de bordo, se vai ter algum lanche servido, ahn, se tem água lá no fundo do ônibus, normalmente tem um frigobar. Se tem água, avisar que eles podem pegar, né? Enfim, cada guia ele vai montar, vai falar um pouco, montar o seu próprio speech. Mas normalmente é isso. Eu falo de mim como guia, né, da viagem, da configuração do ônibus, dessas necessidades do uso do banheiro, né, das saídas de emergência, poltrona, gente, muito importante. Começou a andar com ônibus, todo mundo deita o banco, né? Mas na hora que tem uma parada, fica muito difícil para quem está sentado atrás levantar. Então, tem uma parada, pede para, já avisa nesse speech, para voltar o assento, né? Deixar o assento reto quando for fazer uma parada, para facilitar a saída de quem está sentado atrás, tá bom? Então, é um discurso inicial, onde você vai falar um monte de coisas, né? Ah, e às vezes pode ficar, se você for falar muitas vezes muita coisa, pode ficar cansativo num primeiro momento. Então você pode, sim, não precisa ser um único discurso, em que você vai ficar ali 15 minutos falando um monte de coisa, né? Você vai ter uma viagem toda com eles. Então você pode voltar a falar, esqueci tal coisa. Levanta, pega o microfone e fala de novo. Não tem problema, né? Esqueci de falar da saída de emergência. Levanta, gente, mais uma coisa, olha, esqueci de falar disso, 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 tá? Então, é normalmente a primeira conversa que o guia vai ter com os turistas, assim, de uma forma geral. Então, ele vai dar as orientações gerais. Olha, quando a gente fizer as paradas técnicas, o tempo é de 15 minutos, a próxima parada técnica vai ser não sei aonde, né? Então, ele pode montar um discursozinho que pode até estar no papel, ele pode até fazer uma colinha ali para não esquecer os itens que ele quer falar. Então, olha, apresentação do guia, apresentação do motorista, apresentação do ônibus, né? Banheiro, saída de emergência, poltronas, uso de cinto de segurança, serviço de bordo, água. Ele pode, enfim, listar várias coisas ali. Parada técnica, próxima parada técnica, tempo de parada técnica. Ele pode fazer o discurso dele, imprimir ali, né, uma colinha com os tópicos que ele vai falar, para poder não esquecer de nada. Isso é bem válido, que é o speech inicial, tá? Então, aqui mais algumas coisas que podem ter no seu speech quando você for montar: destino de viagem, o programa adquirido, breves explicações sobre a localidade a ser visitada. Não precisa, às vezes, estar no speech inicial. Você pode ir falando durante a viagem, né? As rodovias e cidades pelas quais vocês passarão, distância, quilometragem, tempo de viagem, horário previsto para a próxima para chegada, horário, aí sim, o horário e local de parada técnica tem que ser avisado no começo para a pessoa ter uma ideia de em quanto tempo tem parada. Mas as rodovias e cidades pelas quais passarão, eu particularmente prefiro ir falando, porque eu de vez em quando levanto, vou lá, né? Me coloco
de frente pro pessoal do ônibus, né? Ali na frente, me posiciono, seguro direitinho, garanto que eu tô bem equilibrada, enfim, toda aquela questão da postura que a gente já viu lá na sala, né? Do posicionamento do guia. E aí eu vou falando, né? Então tá chegando numa próxima cidade, levanto, falo um pouco da rodovia que tá passando, se mudar de rodovia, né? Da cidade que tá chegando, para não ficar muito cansativo esse speech inicial, né? Mas o horário lá das paradas técnicas precisa ser falado no começo. Apresentação e orientações do veículo, que eu falei, banheiro, né? A comissaria ali que tem a parte que tem a água, enfim. Se o ônibus é double deck, você explica o que tem na outra parte, enfim. O sistema dos rodízios de poltrona, né? O modo de recliná-los, a importância de manter na posição vertical durante o desembarque, regras de segurança e de convivência, permanência dos passageiros sentados e com cinto de segurança enquanto o ônibus estiver andando, proibição do uso de cigarros, cachimbo, charuto, cigarros eletrônicos, né, que muita gente acha que não tem problema, em local fechado. Não pode, então o ônibus é fechado, não pode, tá? Enfim, as paradas técnicas, de acordo com o Ministério do Turismo, a indicação é de que seja a cada 3 horas e meia no máximo. Então, dependendo da viagem que você tiver, a agência ela já vai organizar essa viagem pensando nas paradas técnicas. Normalmente são a cada 3 horas as paradas, tá? Aqui o Ministério do Turismo diz que o máximo é de 3 horas e meia, mas normalmente as empresas elas já adotam as paradas a cada 3 horas. Então, viaja 3 horas, para 15 minutos, 15, 20 minutos, ali viaja mais 3 horas, tá? Ah, importância das paradas técnicas: uso de banheiro, como eu já tinha falado, né? A caminhada para circular o sangue, enfim, né? Circulação sanguínea. Para quem é fumante, para poder, né? A possibilidade de fumar, para alimentação, enfim. É legal incentivar as pessoas a irem, né? A saírem. Muitas vezes a pessoa, eu não quero ir, eu queria ficar no ônibus. Tem que andar, né? Tem que andar, tem que levantar um pouco, tem que ficar de pé muito tempo com a perna parada, pode dar algum problema. Então, é importante essa questão da circulação sanguínea e é importante também o uso do banheiro, tá? Antes do desembarque, sempre, eu sei que vocês falaram, né, já no speech inicial, parou o ônibus, volta a poltrona retinha, mas as pessoas esquecem. Então, tá chegando na parada técnica, já avisa, vai lá no microfone e fala: pessoal, estamos chegando no local em que nós realizaremos uma parada técnica. Vamos já voltar as poltronas na posição vertical para facilitar a saída do passageiro de trás, né? Aqui fala do fechamento de janelas, mas hoje já não tem, né? Mas é importante a gente pensar, assim, tentar evitar, né, ao máximo. Então, fechar as cortinas quando puder, enfim. Localizar um ponto de parada, né? Interessante. Avisar sempre, reforçar junto com os passageiros onde está sendo parado, número do ônibus, pedir para os passageiros guardarem a informação do número do ônibus, da placa, enfim. Muitas vezes vai da agência uma placa uma placa de identificação do grupo, vai ali na frente do ônibus, né? No vidro do ônibus, para que eles não esqueçam e não se percam e para que não aconteça de entrar em ônibus errado muitas vezes, né? A gente vê muitos casos de pessoas que não acham mais o ônibus e aí entram em ônibus errado, acham o ônibus diferente e a gente tem muito, muito problema.
Bom, outra coisa, informar os passageiros que o ônibus fica fechado durante a parada. O motorista também precisa descer, óbvio, né? Então, são 15 minutos de parada, 15 minutos sem acesso ao ônibus, tá? Desceu, o que tá no ônibus só na volta que você vai poder retirar. Importante também o guia fazer auxiliar no desembarque dos passageiros. Alguns passageiros com dificuldade, né, para descer ali a escada, então se posicionar do lado de fora, ali do lado esquerdo do ônibus, né, da porta do ônibus, oferecer a mão para alguém descer. Muitos não vão precisar, vão agradecer e não vão pegar, mas para alguns vai fazer a diferença, tá? Esses momentos são importantes também para recolher o lixo, né, retirar o lixo do ônibus. Muitas vezes, antes de chegar na parada técnica, o guia passa com um saquinho de lixo, recolhendo o lixo dos passageiros, né? Para que ele possa, durante a parada, descer já com lixo, para não acumular, né? E conseguir ali manter o ônibus bonitinho, tá? Há alguma uma questão dos pontos de parada? Em alguns locais, o guia pode receber um comissionamento referente ao grupo realizado, ao consumo realizado no local, tá? Isso não tem uma regra, varia de estabelecimento para cada estabelecimento. Muitas vezes você vai chegar com o grupo, entrar com o grupo naquele local, né? E vão perguntar: você está com grupo? Quantas pessoas? Tantas pessoas. E aí você entra e eles vão te falar: olha, vai ter um comissionamento ah, é, seu, né? Você vai receber um comissionamento pelo gasto que eles tiverem. 10%, 5%, eu não sei. Não há uma regra. Muitas vezes tem. Nem todos os lugares têm, nem todos os lugares oferecem, tá? Mas é algo que muitas vezes vai ser solicitar, vão perguntar, né? E você também pode até perguntar se tem algum comissionamento para grupos, enfim, se tem algum benefício para o guia de turismo. Muitas vezes o guia não paga o café, né? Um pão de queijo, enfim, ou tem um valor para o guia utilizar, né, ali naquele estabelecimento. Questão de você entrar com o grupo realmente e muitas vezes perguntar, tá bom? Mas não é obrigatório de forma nenhuma. No caso do recebimento de comissão, deve-se sempre fazer de uma forma discreta, né? Sem que os passageiros percebam, porque há muitos passageiros que podem identificar como se você estivesse levando naquele local por causa daquele comissionamento, né? E não é isso que é o ideal, né? Até porque não é isso que é o indicado a ser feito pelo guia de turismo. O guia ele tem que levar nos lugares em que oferecem eh, um bom tratamento, uma boa qualidade de serviços, uma boa qualidade de produtos, enfim, e que esteja dentro do itinerário dele, dentro daquelas 3 horas, enfim, de 3 a 3 horas e meia. Então, mas pode dar a entender para o grupo que ele está levando porque ali ele tem um comissionamento, sendo que, na verdade, quase todos os lugares há esse comissionamento, né? Então, isso não um a mais para você levar. Mas de qualquer forma, o ideal é não fazer esse recebimento perto dos passageiros, tá? Voltou para o veículo, né? Voltou para o veículo, aí você vai proceder à checagem dos passageiros de novo. Então, abre o veículo, entra todo mundo, né? Vai, espera todo mundo entrar, pede para o motorista ali, fecha a porta, né? Fechar a porta para que ninguém mais entre e você consiga conferir ali direitinho, né? E vai até o final do ônibus contando e volta, abre a porta lá do banheiro, né? Volta contando de novo, tá bom? Sei que é muita coisa, gente, mas qualquer coisa vocês vão voltando aí nos slides, nos áudios, para ir verificando, tá? Mas é isso, parada técnica é mais tranquilo. A ideia é, toda vez que sair do ônibus, voltou pro ônibus, tem que contar, tá? Entrou dentro do museu, fez uma parada no museu, saiu do museu para ir pro ônibus, tem que contar. Toda vez que vai fazer né,
uma saída com o grupo, você tem que ter certeza que todos os seus passageiros estão ali. Estando todos os passageiros ali, você segue viagem e acabou aí a parada técnica, tá? Serviço de bordo. Muitas vezes a agência ela manda um serviço de bordo, né? O famoso lanchinho. Então ela manda um lanchinho ali para ser servido pros passageiros na ida da viagem. Pode ser uma fruta, pode ser suco de caixinha, um refrigerante de latinha, ou de 600 ml, ou aquele caçulinha, enfim, vocês vão ver de tudo, né? Um lanchinho ali embalado um a um, pode ter bastante coisa. Hoje, o ideal, principalmente pós-Covid, né, é que os itens sejam individuais, embalados um a um, para que a gente não tenha muito problema. E muitas vezes vem ali um kitzinho, né? Um kitzinho lanche. Então a gente não vê, por exemplo, as agências mandarem refrigerante em garrafas de 2 litros, por exemplo, em que era muito mais difícil de se fazer o serviço de bordo, mas pode acontecer, e vocês também têm que estar preparados para isso, né? O serviço de bordo, quando vem em garrafas grandes a bebida, né, dá um pouco mais de trabalho. Primeiro você vai ter que passar todos os copos para todo mundo, né? Fazer uma passagem pelo ônibus todo só entregando os copinhos. E depois você volta, né? E vai ali se apoiando poltrona por poltrona, pegando o copo da pessoa, enchendo o copo, lembrando que não pode encher o copo todo, porque senão, como balança, né, vai molhar, vai derrubar. Então você vai colocar ali no máximo 3/4 do copo, né, e entregar para a pessoa. Então vai dar um trabalhão a mais. Normalmente as agências não mandam mais, né? Quando vai fazer, manda um suquinho em caixinha, manda um refrigerante em caçulinha, aquela garrafinha pequenininha, os itenzinhos assim mais fáceis. Mas a gente tem que estar preparado para o caso de vir alguma coisa assim maior, tá? Bom, como você vai ter que se locomover para entregar ali o serviço de bordo, o ideal é você avisar o motorista que vai fazer, né, o serviço de bordo, que vai entregar os lanches, até pro motorista reduzir um pouco a velocidade e as pessoas poderem tomar, né, o líquido ali sem derrubar e tudo mais, né? Aí as formas indicadas de se andar, né, dentro do ônibus, você virado para o corredor, né, apoiando as costas nas poltronas, os joelhos sempre semiflexionados, né, que é uma postura que dá firmeza ao guia. Então, mesmo que tenha uma freada de veículo, ele está ali apoiado, com a perna sempre flexionada, um pouco aberta, de lado no ônibus. Quase que se estivesse andando de skate, assim, sabe? Mas é uma postura, é engraçado, mas é uma postura que dá firmeza ao guia, né? Ah, como eu já disse, as bebidas são um ponto mais delicado, mas quase não são utilizadas hoje em dia, as bebidas em garrafas grandes, né? Depois do serviço de bordo, o profissional, o guia passa de novo, né, ali com um saco de lixo recolhendo, copo vazio, embalagem descartável. E aí, na próxima parada, ele desembarca o lixo também. Tá ok? Entretenimento. Essa é uma parte importante da viagem, principalmente viagens longas. Às vezes é uma viagem curta, nem tem tempo para você fazer uma recreação, né? Mas quando são viagens longas, a gente pode tentar fazer algumas atividades dentro do ônibus para distrair os passageiros, né? Então, tem muitas atividades que são indicadas para a viagem. Você tem que pensar que as recreações indicadas para a viagem tem várias que são indicadas para ônibus, né? Então, se você colocar, por exemplo, na internet, jogar lá na internet atividades de recreação em ônibus, ele vai te dar uma lista de atividades que podem ser realizadas em ônibus. Por quê?
São atividades que podem ser realizadas sentadas, que a pessoa não precisa levantar. Eu preciso ter atividades, fazer atividades em que as pessoas vão ficar sentadas, né? E não vão se mexer, não precisa levantar. Então, esse é o indicado para que vocês façam ali, tá? O que a gente tem que evitar? Brincadeiras que tenha que se levantar, né? Com correria, enfim. Evitar também disputas muito acirradas, né? O que é legal? Oferecer algum brinde, algum prêmio, alguma coisa para incentivar as pessoas a participarem, né? Deixar as regras claras sempre para não ter problema, né? Para não ser motivo de inimizade entre os passageiros, ok? Evitar jogos que incluam questões religiosas, políticas, étnicas e esportivas, principalmente com time de futebol. Não conter peças pequenas nos materiais que você vai usar. Então não adianta fazer uma atividade que você vai levar um monte de peças pequenas e aí elas vão perder, né? Ou causar algum ferimento ou pontiaguda. Enfim, as atividades têm que ser pensadas com esse cuidado com relação ao material que vai ser utilizado, tá? Vou passar algum filme, muitas vezes, né? E às vezes eu quero levar o meu pendrive ou DVD, enfim. Sempre passar filmes dublados, nunca legendados, né? Porque ler no ônibus em movimento causa um mal-estar em alguns passageiros. Então, evitar esse tipo de filme. Outra coisa óbvia, né? Evitar filmes que tenham cenas de destruição, de resgate, de acidente, né? Porque não é o local para se pensar nesse tipo de situação, né? Bom, aí o próximo item, check-in na hotelaria. Então, chegou no hotel. Chegamos no hotel. O meio de hospedagem, normalmente, né, já está preparado e esperando o grupo. Mas eu preciso fazer o check-in do grupo todo. Muitas vezes, o grupo precisa ir, todos precisam ir até a recepção, né? Ou, às vezes, o guia pode fazer o check-in de todo mundo. Então, o que acontece? Chegou, normalmente o guia pede para esperarem no ônibus, né? Todo mundo. E o guia vai até a recepção. Aí, ele vai confirmar os apartamentos, né? Ele vai confirmar se cada um vai precisar ir separadamente, ou se ele pode já dar a lista de passageiros e ele já faz o check-in e ele só vai pegar as chaves e entregar as chaves para os passageiros irem direto para os seus apartamentos, né? Então, tudo isso o guia pode fazer sozinho, sem ter as pessoas ali em volta dele, tá? Chegou lá na recepção, conferiu tudo bonitinho, pegou as chaves, você já vai ter normalmente uma outra lista que vem lá da pasta do guia, que se chama Roaming List, que é a lista do quarto em que cada um vai ficar no hotel. Onde a agência ela já faz a divisão de quantos apartamentos são, quem vai ficar com quem nos apartamentos, né? Então você só vai conferir essa home list lá no check-in da hotelaria, vai pegar as chaves dos apartamentos, vai anotar cada chave. Chave 2, o quarto 2 vai ficar com quem? Com a Ana e com a Maria. Então, Ana Maria, eu vou anotar aqui que está com o quarto 2. Então, você vai pegar todas as chaves. Aí você leva até o ônibus ou você pede para eles desembarcarem e pega lá. Ana, Maria, quarto 2. Estou aqui a chave de vocês, pode ir para o quarto, tá? Então, normalmente você facilita essa ida do passageiro para o quarto. Você já vai até a recepção, já pega essa lista de passageiros, de quarto de passageiros, né, roaming list, verifica com a recepção, né, e já faz ali o check-in de todo mundo. Eles só vão precisar ir preencher a ficha,
que muitas vezes você pode preencher até depois, né? De acordo com cada hotel, ok? Então, normalmente, como eu falei, né? No saguão do hotel, afastado da recepção, deixa o povo de longe, né? Para não te atrapalhar. Check-in de grupos, você pode preencher a lista depois, a ficha depois e depois trazer, né? E o guia, normalmente, ele fala basicamente do hotel, né? Olha, onde ficam os elevadores, onde fica apartamento, onde ficam as áreas de lazer, restaurante, horário de funcionamento, sistema de alimentação. Eu, particularmente, já falo isso um pouquinho antes de chegar no hotel. Então, falta 20 minutos para chegar, previsto, né? Eu já começo a falar no ônibus, gente, estamos chegando, eu vou dar as características do hotel. O hotel tem isso, tem aquilo outro, e vou falando para eles já saberem, ok? Transporte de bagagem para os apartamentos. Bom, isso vai variar de acordo com o hotel, né, com os serviços inclusos. Pode ter serviço de mensageiro, ou pode ser preciso que cada um carregue a sua própria mala para o seu apartamento. Nos primeiros momentos após o check-in e a ida dos passageiros até os apartamentos, o guia ele deve ficar um pouco de aviso, né? Com atenção caso tenha alguma reclamação. Normalmente, nos primeiros momentos é que os passageiros identificam problemas nos apartamentos, né? Então, para ajudar, né, a resolver esses problemas. A acomodação do profissional guia de turismo e do motorista é feita separada, né? Feita depois que todos os passageiros já foram encaminhados para os apartamentos. E normalmente apartamento individual para o guia, tá? Sem dividir com o motorista. O guia ele tem uma atividade muito complicada. Ele vai precisar rever pontos turísticos, reserva de restaurante, de atrativo, de museu, lista de passageiro, enfim, uma série de checagens que atrapalha o motorista, né? Então, assim, o motorista ele só vai chegar e querer descansar. E o guia ele tem que chegar ainda e rever uma série de procedimentos. Então, sempre apartamentos individuais. Com a recepção do hotel, é possível, muitas vezes, um serviço de despertar, que é um serviço de telefonia ou não, né? Às vezes em pousadas o recepcionista vai de porta em porta, enfim, acordar os passageiros, acordar os hóspedes num horário definido pelo guia. Então, para que ninguém se perca, para que ninguém perca a hora, né? Muitas vezes é realizado. Às vezes tem um sistema automático de telefonista, de recepção, enfim. Às vezes pode ser feito pelo próprio guia em hotéis ou pousadas menores do guia ir, né, batendo de porta em porta, acordando os seus passageiros, né? Mesmo assim, é importante deixar claro que é de responsabilidade de cada um estar atento nos seus lugares, né? Normalmente, gente, o despertar é uma cortesia feita pelos guias ou pelos hotéis. Então, se alguém não acordar no horário adequado, não pode ser responsabilizado também. Responsabilidade sempre dos passageiros. Refeições. O guia, normalmente, ele contata os restaurantes antes, né, do local, com algumas horas de antecedência, né, avisando, olha, estamos a caminho, são tantas pessoas, estou confirmando, para fazer a reserva de mesa. Um pouco antes da chegada ao restaurante, o guia informa os clientes sobre as características do lugar. Isso, gente, em todos os momentos, né? Desde o começo eu venho aqui falando para vocês, está no ônibus, está chegando em tal cidade, para um pouco, fala para eles das rodovias, das cidades, das características. Antes de chegar na parada, fala de como vai ser a parada.
antes de chegar no hotel, já fala como vai ser no hotel. Então, antes de chegar em qualquer lugar, já dá algumas orientações sempre para os turistas. E nos restaurantes não é diferente. Então, está chegando, está indo para o restaurante, já faz algumas orientações, né? Quais itens estão inclusos? Olha, gente, não tem bebida inclusa. Olha, tem sobremesa que está inclusa, né? Então, essas coisas todas você já pode ir avisando qual é seu tempo de parada, qual o horário de saída. Aí, quando chegar no restaurante, o guia deve cuidar da acomodação de todos, né? Indicando o grupo, qual é o setor reservado, quais são as mesas. Então, ele vai chegar, ele vai conversar com a recepcionista, ele vai informar que o grupo chegou, ele vai verificar qual é o lugar e vai indicar aos passageiros qual é o lugar que está reservado para aquele grupo, tá? Ele vai verificar se todos forem atendidos e depois que todo mundo tiver acomodado, fazendo seus pedidos, aí é que ele vai se acomodar e fazer o seu pedido, tá? Então, lembrando sempre que eu sempre falo, o guia, enquanto está trabalhando, não deve consumir bebida alcoólica, mesmo que seja em pequenas quantidades, mesmo que seja em quantidades degustativas. Não pode, tá? O guia e o motorista sentam-se em mesas separadas do grupo normalmente, para alimentação, porque, enfim, com frequência o guia e o condutor vão ter cortesias nas refeições, né? E também para conversar, é o momento, eu falo que é o momento em que o guia pode conversar com o motorista, né? O momento das refeições, alinhar trajetos, alinhar questões de trabalho, enfim. E ficar, né, um pouco. Mas mesmo assim, gente, eu proponho a vocês aqui, mesmo que seja sendo numa mesa separada com o motorista, que vocês sempre fiquem num lugar que dê para ver o grupo todo. Então, não sentar num lugar de costas para o seu grupo. Coloca o grupo num lugar, senta numa mesa separada, mas que dê para você verificar todas as mesas, o tempo todo. Qualquer problema que tiver, você consiga levantar e ir lá ajudar a resolver. Né? E ficar de olho no seu grupo, né? Almoçar realmente ali, um olho no peixe, um olho no gato, realmente, né? Para ver todo mundo ali, se está todo mundo bem, se está todo mundo se alimentando, se alguém tem algum problema, e se alimentar ao mesmo tempo, tá? Ah, Agora, com relação à questão do check-out. Então, foi a viagem toda bonitinha, deu tudo certo. Tem que sair do meio de hospedagem. Para sair no meio de hospedagem, o guia já vai avisar no dia anterior os procedimentos do check-out, né? Para todos os passageiros encerrarem as contas, então ele já vai falar: olha, a partir de tal horário, vocês já podem ir até a recepção para encerrar as contas, pagar os serviços extras, produtos consumidos, taxa de hospedagem, tal, 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 retirar algum valor do cofre se tem alguma coisa, enfim. É muito importante que sejam verificadas se todas as bagagens do grupo estão sendo embarcadas no veículo certo, caso hajam vários ônibus no hotel, né? Bem como as embarcadas pertencem, sim, as embarcadas pertencem ao grupo. Então, fazer o acompanhamento do embarque das bagagens ali junto, tá? E o encerramento do check-out. Checar no home list a numeração das malas. Lembra lá no começo que vocês fizeram uma numeração das malas, lá no início da viagem, com as etiquetas, para saber se todas estão sendo embarcadas. Contar a quantidades. Lembra que lá no começo, sei lá, eram 40 malas? Então você vai contar se são 40 malas, vai verificar o número das bagagens que ficou com você. Ou com o motorista, se todas estão sendo embarcadas novamente, né? Aí você vai pedir ao chefe da recepção para assinar o seu home list, atestando ali que todos os hóspedes acertaram as contas e devolveram as chaves, autorizando a saída do grupo. Então, esse home list ele serve para eles autorizarem também. Pode acontecer de ser solicitado ao guia que retorne à agência com uma nota fiscal, ou fatura, ou alguma coisa. Então, de repente, pode ser que o guia tenha que levar
documentos, né, do hotel para a sua agência no final. Mas, de uma forma geral, o mais importante é checar no home list a numeração das malas, checar nas etiquetagens, né, nas etiquetas de bagagem, se todas as que vieram estão voltando, pedir para todo mundo acertar as suas contas, né, e no final, todo mundo devolver a chave e pedir para o chefe de recepção, então, assinar o seu home list atestando que todo mundo pagou as contas e todo mundo devolveu as chaves. É isso. E aí vocês podem prosseguir para o ônibus. Na volta à cidade, né, na volta à cidade de origem, você vai solicitar o opinário. Muitas vezes não tem mais opinário impresso. Às vezes o passageiro recebe um link para responder uma pesquisa de satisfação, que vai direto para a agência. Enfim, tem várias formas, um aplicativo, enfim. Mas pode acontecer de ter o opinário, a pesquisa em papel impresso para o cliente escrever se ele gostou da viagem, se ele não gostou. Esse é o momento de você entregar no final da viagem, na viagem de volta, para que eles entreguem um pouco antes ali da saída, da chegada, tá bom? Agradecimentos finais também são feitos próximos ao destino, que é o que a gente chama de speech final, né? O guia, ele ao longo do passeio, ele vai falar o tempo todo. Ele tem speeches durante o tempo todo, né? Speeches nos atrativos, speeches nos restaurantes, no hotel, são vários discursos, né? São várias falas. Mas dois são destacados: o speech inicial, que é aquele de entrada, quando a gente está saindo para a viagem, e o de agradecimento, de finalização da viagem. Esse aqui também, muito pessoal, então cada um vai escrever o seu próprio discurso aqui, mas aqui muito menos técnico, né? Aqui mais de agradecimento e outra, vocês já vão ter estado com esse grupo durante um bom tempo, então já tem um nível mais de impessoalidade, né? Diferente, vocês já vão estar mais próximos, mais íntimos, mesmo sendo profissionais, amizades vão ser feitas, então a gente já tem uma certa. É, uma certa proximidade desses turistas, né, desses passageiros, e a gente já consegue falar de uma forma menos técnica. Então, são mais agradecimentos, né, pela colaboração de todos, agradecer ao motorista, né, em nome sempre da operadora, da agência que vocês estão representando. Então, ali vocês não são mais guias autônomos muitas vezes. Vocês estão representando a agência X, com a camisa da agência X. Então, vocês têm que agradecer em nome dessa agência também, tá? Informações sobre o procedimento de desembarque, né? Retirada de bagagens, como é que se retira a bagagem, né? Então, pedir para eles descerem, ideal, né? Olhando embaixo dos bancos, em cima, entre as poltronas, para verificar se não esqueceu nada, nada, nada. Às vezes cai no cantinho, cai embaixo da poltrona. Então, pedir para eles verificarem, porque para não esquecer nada, né? Celular, às vezes num carregador, enfim, ou só o carregador, o que mais se esquece, né? São carregadores. Então, dá esses toques para os passageiros para eles não esquecerem nada, tá? E informarem, descendo, aguardar o motorista retirar as bagagens, né? Entregar o ticket ali de bagagem em mão, pegar o ticket de bagagem em mãos para retirar a bagagem, as suas bagagens corretas, tá? E aí você acompanha essa entrega de bagagens, ticando quais foram entregues mesmo. Olha, a mala 2 e 3 está aqui, a mala 3 e 4 está aqui entregue, e vai ticando até chegar nas 40 que você fez, para que você não perca esse problema, esse controle, tá? E aí, dá tchau para todo mundo, chegou, ótima viagem, né? Faz o speech, entrega as malas, e aí sobra você e o motorista para fazer a vistoria de veículo final, tá?
conferência do veículo. Você vai conferir o veículo, mesmo assim, você vai olhar o veículo, se ninguém esqueceu nada, e você vai olhar todos os itens que você olhou no começo. Então, você vai olhar os bancos para ver se está tudo em ordem, como estava antes. Você vai olhar cinto de segurança, você vai olhar cortina, você vai olhar, enfim, todos esses itens, né? Serviço de bordo, de microfone, se está tudo no local, se está tudo bonitinho. Porque aí sim, se aparecer alguma coisa que foi danificada durante a sua viagem, vai ter que atestar ali, tá? Todo o material restante muitas vezes volta para a garagem, né? E muitas vezes o guia é que leva direto de volta para a agência. Se sobra água, às vezes, se veio da agência, volta para a agência, é o guia que leva. Material de limpeza, se veio da agência e sobra, é o guia que leva. Agora, se veio da empresa de ônibus, fica no ônibus. Né? A pasta do guia, toda aquela documentação que você levou, você devolve, volta com você, né? E devolve lá na sua agência o quanto antes, de preferência no mesmo dia ou no outro dia, caso não seja possível, tá? E, por fim, um relatório de viagem. Normalmente, quando você está a serviço de uma empresa, de viagem, de uma agência de viagem, é solicitado um relatório de viagem com ocorrências que possam ter tido no final da vida, durante a viagem. Algum incidente, algum fato relevante, algo que você precise relatar, né? O relatório do guia ele ajuda a operadora a melhorar os serviços, né? Permite aí a obtenção de informações que não chegariam a ela, porque o guia é o único responsável da empresa que está lá no momento, né? Então, qualquer transtorno, atraso, dificuldade, problema com o restaurante, olha, esse restaurante não deu certo, esse restaurante tem um mau atendimento, esse é o restaurante, a comida estava ruim, estava passada. Então, essas informações muitas vezes ajudam a agência a falar, opa, esse daqui eu não vou mandar mais, né? Ou, olha, essa daqui, às vezes a gente tem muita dificuldade em avisar, em elogiar, né, os bons serviços. Então, olha, este restaurante foi muito bem tratada, tinha muita de variedade de alimentos e tal, tal, tal. E aí a agência já sabe também que com aquele restaurante ela pode contar, né? Os restaurantes da parada técnica, as paradas técnicas de serviço. É muito importante identificar bons lugares durante as rodovias, né? Nesses trajetos de viagem. Então, esse retorno dos lugares em que você foi são muito importantes para a agência. Até dos atrativos. Olha, esse atrativo estava que era assim, assim, assim. Chegamos lá, o atrativo não tem condições, está degradado, não contribui para a nossa viagem, né? Não é um atrativo tão legal, eu substituiria nas próximas. Então, assim, você, como guia de turismo, a trabalho, a serviço de uma agência de viagens, você são os olhos dela. Você é que vai saber, através de você, é que ela vai saber o que foi bom e o que foi ruim. Então, esse relatório precisa ser feito com muito cuidado também, tá bom? É isso, gente. Do início aí da viagem, desde das preparações até a pós-viagem com o relatório, entrega dos opinários e da pasta do guia, esse é mais ou menos o dia a dia do guia, né? Algumas coisas elas seguem aí uma, como é que se fala? Uma ordem, mais ou menos, né? Então, no início ali, a conferência do veículo, embarque dos passageiros com etiquetagem, né? Ah, depois o speech inicial, o trajeto da viagem, as paradas técnicas, as visitas aos atrativos, o check-in na hotelaria, por fim o check-out também, as refeições nos restaurantes, né? O serviço de despertar na hotelaria, o serviço de bordo ali no ônibus também, a recreação no ônibus durante a viagem, no trajeto, outro ponto importante. E aí no final, né, o speech final e a conferência final do veículo. Acho que é isso, gente. Obrigada a todos. Até logo.